satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os amigos e irmãos do portal Escola Dominical possam melhor preparar a sua aula durante toda a semana. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, cujo endereço aparece ao longo da exposição. Vejam também nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter do portal Escola Dominical, os links que nós colocamos ao longo da semana de outras pré-aulas, de outras videoaulas, de outros textos de apoio. Tirem as suas dúvidas que aparecerem durante o estudo, durante a semana, na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento está suspenso, irmão, se não é cadastrado ainda, aparecerá ali como convidado, mas nós estaremos à disposição para elucidar a sua dúvida. E no sábado, às 19 horas, hora de Brasília, assista a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de ir à escola dominical no domingo. A escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. E na aula da escola dominical, que o seu professor possa dar a aula. Sabe, ficamos a saber de algumas pessoas que estão colocando vídeos de pré-aulas na aula da Escola Bíblica Dominical. Isto não é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando e aprendendo, ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina. Todas estas ferramentas que nós colocamos à disposição dos irmãos é uma preparação para a aula, não é a aula propriamente dita. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Estamos estudando a Epístola Universal de Tiago. O nosso comentarista é o pastor Eliezer de Lira e Silva, que é pastor das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Verdadeira Fé Não Faz Acepção de Pessoas. Estamos entrando no estudo do segundo capítulo da Epístola Universal de Tiago. Tiago estava a dizer, no final do capítulo 1, qual é a verdadeira religião. E ele disse que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago mostra a extrema necessidade que o homem tem de estar ligado com Deus, de estar novamente em comunhão com Deus. É isso que a religião faz. Ela religa o homem a Deus. Mas esta religação se faz mediante a iniciativa de Deus, a iniciativa divina. A verdadeira religião é a religião pura e imaculada. É aquela religação que se dá quando o homem é perdoado dos seus pecados. E isso somente se dá através da fé em Cristo Jesus. O homem precisa estar ligado a Deus, mas esta ligação se faz através de Cristo, o Deus que se fez homem, e através de Cristo, nós, novamente em comunhão com Deus, iremos amar o mundo, ou melhor, amar o próximo, e nos separarmos do mundo. Iremos amar a Deus e amar ao próximo. É assim que se desenvolve a verdadeira religião, através de amar o próximo e de amar a Deus. E amando o próximo e amando a Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. É por isso que Tiago diz
que nós devemos visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, demonstrando o nosso amor ao próximo e também nos separando do mundo, amando a Deus. E quem ama a Deus é inimigo do mundo. Por isso nós devemos nos guardar da corrupção do mundo. Após ter apresentado o que é a verdadeira religião, Tiago muda de assunto e vai falar agora sobre a impossibilidade de um servo do Senhor, de alguém que tem a religião pura e imaculada para com Deus o Pai, fazer acepção de pessoas. É um tema muito importante, porque é um tema hoje muito em voga na mídia, um tema muito em voga nos nossos dias, a respeito da discriminação, a respeito da posição da igreja e a respeito do que o mundo considera ser a igreja uma instituição que discrimina as pessoas. Será que é isto que ocorre mesmo? Será que o mundo tem razão? Tiago irá nos ensinar. O capítulo 2 começa com a seguinte afirmação do irmão do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que Tiago, embora esteja a mudar de assunto, ele volta a enfocar o duplo aspecto com que ele mesmo se apresentava aos irmãos como exemplo que nós devemos seguir. Vejam bem que Tiago diz, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O primeiro ensino que nós temos aqui é que Tiago volta a enfatizar que o salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele tem um duplo aspecto. Ele é servo de Deus e ele é irmão dos demais salvos. Quando ele começa sua carta, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 1 e 2, Tiago já nos apresenta este duplo aspecto de quem é salvo em Cristo Jesus. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago, ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e como irmão das 12 tribos dispersas que nós já temos visto, que é a igreja na sua totalidade, que é o povo de Deus. O crente em Jesus Cristo, ele precisa ter esta consciência de que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e é irmão dos demais salvos. E Tiago aqui repete, meus irmãos, ele se coloca como irmão dos demais salvos. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele se coloca também como servo de Jesus, como servo de Deus. Nós temos que ter esta ideia de que nós somos irmãos dos demais salvos e que nós somos servos de Deus. Se nós somos servos de Deus, nós fazemos o que Jesus manda. Nós obedecemos à palavra. Nós não questionamos a vontade de Deus. E hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão a questionar a Deus, estão a criticar a palavra, estão querendo a reinterpretar aquilo que está escrito, estão dizendo, olha, eu não concordo com isto ou com aquilo. E isso é muito ruim, porque, na verdade, nós somos servos. E a palavra servo aqui é doulos em grego, que quer dizer escravo. Nós somos propriedade de Deus. Nós não temos por vontade própria. A nossa vontade é a vontade de Deus. Aquele que não for servo,
aquele que não estiver pronto a obedecer e a fazer a vontade de Deus, jamais chegará ao céu. O povo de Deus é formado de servos, de pessoas que renunciam a si mesmas, abrem mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Somente assim nós somos filhos de Deus. João, no seu evangelho, quando inicia o seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 12, João diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Filho de Deus é aquele que creu em Jesus. E quem crê em Jesus faz o que ele manda, confia nele. Irmãos, crer não é uma atitude puramente intelectual. Não adianta eu dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não viver de acordo com a vontade de Deus. Crer é confiar, ter fé é confiar. E quem confia, quem dá crédito, faz o que a pessoa manda, faz o que a pessoa quer. De nada adianta eu dizer que eu tenho crédito com um determinado comerciante e vou lá e quando eu vou comprar, eu compro sem pagar, fiado, e ele diz, não, eu confio em você, eu acredito em você, mas você tem que me pagar em dinheiro agora. A pessoa não crê. Embora ela diga que creia em você, ela não faz o que você quer, ela não atende aos seus desejos, e por isso aquela pessoa diz que crê em você, mas não crê em você, não confia em você. Da mesma maneira, quando nós nos portamos desta maneira em relação ao Senhor Jesus. Nós dizemos que cremos em Jesus, nós dizemos que confiamos em Jesus, mas não fazemos o que Ele manda, não vivemos conforme Ele quer. Desta maneira, nós não somos reais filhos de Deus. Desta maneira, nós não somos salvos. Nós não somos servos. Tiago diz que o salvo, ele é servo de Deus. E, ao mesmo tempo, ele é irmão dos demais salvos. Ele é irmão. É por isso que Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Todos nós temos um Pai, o Pai das luzes, como Tiago disse lá em 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Se nós temos o mesmo Pai, se nós somos filhos, nós também somos irmãos. E é importante isso. A melhor condição que um homem pode ter em relação a outro é de serem ambos irmãos. Irmãos porque são filhos de Deus. Então os demais salvos são nossos irmãos. E nós devemos amá-los, nós devemos tratá-los como irmãos. É por isso que nós nos cumprimentamos como irmãos, nos tratamos como irmãos. Aliás, me deixa muito preocupado os dias de hoje que vivemos na igreja. Antigamente, mesmo os principais líderes da igreja faziam questão de ser chamados de irmãos. Os mais antigos, quando se referem aos nossos líderes das gerações passadas, eles sempre falam o irmão Gunnar Wingren, o irmão Daniel Berg. Eu conheci o irmão Daniel Berg, eu conheci o irmão Cícero Canuto de Lima, eu conheci o irmão Bruno Skolimowski. Eram grandes líderes das nossas igrejas. E eles eram tratados como irmãos, porque este é uma grande honra, um grande privilégio. Quando nós nos chamamos irmãos, estamos dizendo que somos filhos de Deus, que fomos resgatados pelo Senhor Jesus e que nós temos o mesmo Pai. Mas, hoje em dia, algumas pessoas que se são chamadas de irmãs se ofendem. Irmão não, pastor. Irmão não, presbítero. Irmãos, Jesus, que era o único que teria o direito de se envergonhar de ser chamado nosso irmão, porque ele não tem pecado,
Ele se despiu da sua glória para se fazer homem e se tornar nosso irmão. Ele que poderia dizer, irmão, não, eu sou o filho de Deus. Vocês são filhos por adoção. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e no capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Se você, meu caro pastor, presbítero, evangelista, diácono, pastor presidente, não quer ser chamado de irmão, se repense. Porque Jesus, que teria todos os motivos para evitar ser chamado nosso irmão, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por isso, sejamos servos de Deus e irmãos dos salvos. E Tiago, mais uma vez em perfeita consonância com Paulo, ele diz que aquele que é salvo, ele tem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ele está a dizer que todos os salvos têm fé. Eles não podem exercer esta fé com acepção de pessoas, mas todos os salvos têm fé. É por isso que há aqui uma perfeita consonância entre Tiago e Paulo. Tanto um quanto o outro admitem que o início, a entrada na graça de Deus se dá pela fé. Quando Tiago diz, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ele está a dizer que todos os salvos, que são servos de Deus e irmãos dos demais salvos, todos eles têm a fé. Por isso, este versículo está em perfeita consonância com o que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 5, quando ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tiago diz a mesma coisa. Ele diz, olha, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando nós entramos na graça, nós entramos pela fé. A fé que vem pela palavra de Deus. E nós cremos em Jesus. E aí, então, nós iniciamos a nossa jornada para o céu. Nós começamos a ter a vida eterna. Tiago diz que todo salvo tem fé. E é uma fé no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da glória. Não é qualquer Senhor a que nós servimos. Nós servimos aquele Senhor que veio a este mundo, que se fez homem, que morreu por nós, mas que subiu à glória de Deus. É esta a esperança que nós temos. Esta fé que nós temos é uma fé vitoriosa. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que vence o mundo. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É por isso que João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo... Capítulo 5 de 1 de João, ele nos fala, e esta é o versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que nós temos é esta fé vitoriosa, esta fé que vence o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo e é o Senhor da glória, também nós haveremos de entrar na glória, nós haveremos também de ser glorificados, pois venceremos o mundo
através desta fé que nós recebemos. Esta fé vitoriosa, que é a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta fé é a fé de Jesus. É uma fé que vem de Deus. É um dom de Deus e não vem de nós mesmos. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós vemos esta fé, a origem desta fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esta fé de que diz aqui Tiago é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem de Jesus, que vem de Deus, que vem do alto. É por isso que esta fé não é um pensamento positivo que eu mentalizo, como se tem ensinado na teologia da confissão positiva. É por isso que nós não devemos determinar coisa alguma, exigir coisa alguma de Deus. Há algumas pessoas ensinando por aí de que você ter fé é determinar, é pensar positivo. Esta fé vem do homem, mas Tiago diz que a fé é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que vem de Deus. É este dom de Deus que vem pela palavra de Deus. Esta fé é do alto. Esta fé não vem do homem. Esta fé não é para que nossos caprichos, nossas vontades sejam realizadas. Não. Esta fé é a fé que vem de Deus, que nos faz crer no seu Filho Jesus Cristo, que nos faz arrepender dos nossos pecados, que nos faz fazer a vontade de Deus, que nos faz renunciar a nós mesmos e fazer a vontade do Senhor. Mas embora esta fé, que é de Jesus Cristo, e eu aqui cito ainda Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nos confirma isso. Paulo dizendo assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo já dizia: olha, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, porque a fé vem de Cristo. E a fé que vem de Cristo faz com que eu mate o meu eu e passe a fazer a vontade de Deus. Embora a fé venha de Deus, embora a fé signifique nós renunciarmos a nós mesmos e confiarmos em Deus e fazer o que Ele manda e assim nos tornarmos tanto servos de Deus como irmão dos demais salvos, esta fé, ela tem que ser exercida segundo o nosso livre-arbítrio. Não segundo a nossa vontade, mas nós devemos abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Mas esta escolha entre a nossa vontade e a vontade de Deus, que é o livre-arbítrio, esse poder de escolha, esta fé é exercida e este livre-arbítrio não é anulado, este livre-arbítrio não foi perdido com o pecado, como ensinam os próceres da doutrina da predestinação. O livre-arbítrio ele é prejudicado pelo pecado, pela presença da natureza pecaminosa em nós, mas ele não é anulado. E quando nós cremos em Jesus e o nosso espírito volta a ter ligação com Deus, nós precisamos exercer, esse livre-arbítrio é restaurado em sua plenitude, não que ele tenha sido anulado, mas ele é restaurado em sua plenitude. E agora o livre-arbítrio, ele precisa ser exercido de maneira que eu não faça a minha vontade, mas faça a vontade de Deus. Foi exatamente isto que aconteceu com Jesus lá no jardim do Getsêmani. Ele nos mostra como o cristão opera. Nós que somos
imitadores de Cristo, nós que quando nos tornamos novas criaturas, somos feitos à imagem de semelhança de Deus, portanto, a imagem de Cristo, nós passamos por este mesmo processo que Jesus passou no jardim do Getsêmani. E disse assim, Lucas 22:42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus exerceu o livre-arbítrio. Ele não tinha natureza pecaminosa e ele, entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus, ele preferiu fazer a vontade de Deus. Ele, por não ter a natureza pecaminosa, ele escolheu o bem e não o mal. E nós, quando somos criados em Cristo Jesus, somos feitos nova criatura, nós também podemos, libertados que fomos pela palavra de Deus, pela verdade, por Cristo, nós podemos dizer não ao pecado e podemos fazer a vontade de Deus. E esta fé, ela tem de ser exercida na obediência à palavra de Deus. É assim que nós devemos obedecer à palavra de Deus. E é por isso que Tiago se preocupa e diz, olha, quando vocês exercerem a fé, não a exerçam em acepção de pessoas. Provavelmente Tiago estava a contemplar, seja na igreja de Jerusalém, seja em outras igrejas, pelas notícias que ele tinha, que muitos cristãos estavam a exercer a sua fé em acepção de pessoas. Se a fé que nós temos é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, se a fé que nós temos vem de Deus, nós precisamos exercê-la de acordo com a natureza divina. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos aqui, colocamos no nosso esboço, várias referências em que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é imparcial. Ele trata a todos os homens igualmente. Nós vimos um pouco disso em uma lição anterior, na lição de número 3, nós já falamos um pouco sobre isso. Né? Porque Deus trata a todos os homens igualmente. Todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? O dicionário Ruais da língua portuguesa, ele diz que acepção de pessoas é escolha, predileção por alguém, inclinação, tendência em favor de pessoas por sua classe social, privilégios ou títulos. A palavra acepção, então, nos fala de parcialidade, favorecimento, privilégio em favor de alguém. Deus não faz acepção de pessoas. Não há privilégios, não há favorecimentos. Deus é imparcial. E é por isso que nós também devemos ser imparciais. Porque quando nós nos tornamos novas criaturas, primeiro, nós fazemos a vontade de Deus. E se Deus é imparcial, a vontade de Deus é que nós sejamos imparciais. Segundo, nós participamos da natureza divina. E se Deus é imparcial, nós também deveremos ser imparciais. Deus, irmãos, ele vê cada ser humano como uma singularidade, ele não trata os homens como uma massa, ele trata os homens individualmente, mas trata os homens igualmente. Ele conhece o ser humano.
E qual é a visão que Deus tem do homem? Ele que fez o homem. A visão que Deus tem do homem, nós encontramos lá no Salmo 103, no versículo 14. Deus diz o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura porque Deus nos fez. E ele sabe que o homem é pó. O homem em si nada vale. O homem sem Deus nada mais é do que pó. Não foi isso que Deus disse no Éden, ao homem no pecado? Capítulo 3, versículo 19 de Gênesis. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A visão de Deus para com o homem está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Deus, ao ver o homem, sabe que ele é pó e que todas as nações juntas são menos do que nada. São algo vazio, algo vão. Deus, ao olhar o homem, sabe e vê a insignificância que é o homem. Mas mesmo assim, Deus amou o homem. Deus ama o homem. E se fez homem para morrer no seu lugar e pagar o preço dos pecados. Porque ele quer, por sua soberana vontade, conviver com o homem, abençoar o homem e dar vida eterna ao homem, que é a comunhão com ele para sempre. Ele sabe que o homem é pó, nada vale em si mesmo. Mas Deus amou o homem e quer que o homem tenha valor. Mas o homem só terá valor se voltar a ter comunhão com Deus. É isto que nós devemos considerar, esta visão que o cristão deve ter. Lembrar que o homem em si é pó, é menos do que nada. E tudo que ele construir por sua própria conta e risco é algo vão, é pura vaidade, não vale nada. E que nós só temos valor quando estamos em comunhão com Deus. Esta é a visão que Deus tem do homem. E por isso Deus trata todos os homens igualmente. Pode ser o bilionário número 1 da lista Forbes, pode ser o mais pobre, o mais miserável dos homens da terra, o mais marginalizado, o mais excluído da sociedade. Todos diante de Deus têm igual valor, porque todos são pó, todos são menos do que nada, todos são vãos. Nada que o homem faça, que o homem construa, tem algum valor. Deus, irmãos, ele não age com acepção de pessoas por 4 motivos principais. O primeiro é porque ele é um Deus grande, poderoso e terrível. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus, ele não faz acepção de pessoas porque ele é grande, poderoso e terrível. Porque ele está acima de todos os homens. Porque ele é infinitamente superior a todos os homens. E ele vê que o homem em si nada é. É menos do que nada, nós já lemos aqui em Isaías. É por isso que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele é infinitamente superior ao homem. Por isso ele não dá valor
às coisas que o homem cria, pois o homem lhe é infinitamente inferior. Nós, como cristãos, não podemos fazer acepção de pessoas, porque nós sabemos que Deus é infinitamente superior. Ele é o Senhor. Portanto, ninguém é maior do que Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. E a Ele é que incumbe o julgamento, a vingança. É a Ele que incumbe o controle de todas as coisas, o governo de todas as coisas. Nós não podemos nos achar superiores a ninguém, não podemos nos discriminar alguém, considerar alguém como sendo inferior a nós, porque Deus é infinitamente superior a todos nós. Não podemos dizer que o incrédulo é melhor do que nós somos melhores do que o incrédulo, ou que o incrédulo é pior do que nós, porque nós temos a salvação, porque a nossa salvação não veio de nossos méritos, não veio do nosso valor, mas veio de Deus, que é grande, poderoso e terrível. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. E por isso devemos pregar o evangelho ao incrédulo, devemos dizer-lhe que ele precisa aceitar a Cristo, mas jamais podemos nos considerar superiores a ele. A nossa fé não pode ser exercida em acepção de pessoas. Em primeiro lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas. E por que Deus não faz acepção de pessoas? Porque ele é grande, poderoso e terrível. Ele é infinitamente superior a qualquer ser humano. Ele é Deus, o Senhor, e nós somos pó, menos do que nada. Mas Deus também não faz acepção de pessoas, porque é impossível que ele faça injustiça. Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Quando o Senhor constitui o sistema judicial de Israel, ele diz que os juízes deveriam fazer justiça. E acepção de pessoas é injustiça. Vejamos bem isso. Deus não pode fazer acepção de pessoas e não faz acepção de pessoas porque ele é a justiça. Ele é a justiça. Jeremias diz que Senhor, chama a Deus de Senhor, justiça nossa. Abraão diz que o juiz, no seu diálogo com Abraão ali, por causa do juízo de Sodoma, Deus diz, não faria porventura justiça o justo juiz de toda a terra? Então, juiz, aqui Deus é juiz, ele é a justiça. Por isso ele não faz acepção de pessoas. Porque a acepção de pessoas é injustiça. É isso que nós vemos aqui de Deuteronômio 16, 19 e 20. Então, nós precisamos fazer justiça. E aí, irmãos, vem algo importante. E que o mundo tem confundido. O mundo considera hoje que qualquer tratamento diferente é discriminação. Nós até podemos aceitar que toda distinção é uma discriminação. Mas existem as discriminações justas e as discriminações injustas. A discriminação justa é aquela que decorre da natureza das coisas. E isso não é acepção. Deus está dizendo aqui que a acepção é o tratamento injusto, é a distinção injusta. Quando eu tenho um banheiro para homens e outro banheiro para mulheres, eu não tenho discriminação injusta. Eu tenho uma discriminação porque eu estou distinguindo. Este banheiro só é usado para homens e aquele banheiro só é usado para mulheres. Mas por que eu tenho banheiros diferentes de homens para mulheres? Porque homens e mulheres são naturalmente diferentes. É por isso que você tem um banheiro para homens e outro banheiro para mulheres. E essa história hoje de se colocar um banheiro único para evitar a discriminação,
Isso é baboseira. Isto é o espírito do anticristo. Porque os homens são diferentes entre si. Nós já falamos aqui numa aula anterior sobre a falsa doutrina do igualitarismo. Deus trata todos os homens igualmente, mas ele fez cada ser humano diferente do outro. E o tratamento igual para pessoas diferentes é injustiça. Acepção de pessoas é injustiça. É uma discriminação injusta. Quando eu coloco um banheiro para negros e outro para brancos, aí eu estou sendo injusto. Aí eu estou fazendo uma discriminação injusta. Porque esta separação não tem justificativa natural. Por isso nós devemos tomar cuidado. Quando Deus, no juízo final, condenar alguns e absolver outros, ele estará fazendo uma discriminação. Mas uma discriminação justa. Quando alguém é condenado por um crime, colocado numa cadeia e não pode andar livremente, ele está sendo distinguido dos demais homens, que podem livremente se locomover. Mas essa discriminação é justa, porque aquele que praticou o crime sabia que se praticasse o crime, levaria aquela pena. E mesmo assim ele ofendeu a sociedade. Eu estou fazendo uma distinção, uma discriminação, mas uma discriminação justa. Isto não é acepção de pessoas. Acepção de pessoas é uma distinção injusta. E nós vemos aqui, Deus não faz acepção de pessoas, porque nele não há injustiça. Deus não faz acepção de pessoas, porque nele não há pecado. E todo pecado é injustiça, porque todo pecado é iniquidade, e toda iniquidade é pecado. E iniquidade quer dizer injustiça. Lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, nós vemos isso. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Deus não há acepção de pessoas, porque nele não há pecado, nele não há injustiça. É por isso que a acepção de pessoas, ela é pecado. A acepção de pessoas é pecado. O próprio Tiago diz isso, né, no capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. É pecado. Por quê? Porque é uma injustiça. É um tratamento injusto, um privilégio, uma predileção por alguém, um favorecimento a alguém que não tem justificativa na natureza, que não tem justificativa na palavra de Deus. Isto é acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas porque nele não há pecado. E o salvo, que tem que se guardar da corrupção do mundo, que tem que se separar do pecado, o salvo não pode fazer acepção de pessoas. E por fim, Deus não faz acepção de pessoas porque a seu tempo ele castigará os impenitentes. Lá em Isaías, capítulo 47, versículo 3. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. Deus não faz acepção de pessoas, e por isso, a seu tempo, ele punirá os impenitentes, aqueles que não querem se arrepender, aqueles que se recusam a receber o seu amor e a obedecer-lhe. Deus não faz acepção de pessoas, por isso ele punirá aqueles que merecem ser punidos. Ele condenará os impenitentes à morte eterna, porque ele não faz acepção de pessoas. Então dizer que Deus é bonzinho e que irá levar a todos para o céu,
que Deus jamais irá condenar o ser humano, é dizer que Deus é injusto, é dizer que Deus faz acepção de pessoas. E isso não é verdade. Então Deus não faz acepção de pessoas porque ele é infinitamente superior ao homem, porque ele não pode fazer injustiça, ele é a própria justiça, porque nele não há pecado e porque ele a seu tempo castigará os impenitentes. E é porque nós, como salvos, não podemos fazer acepção de pessoas que Tiago critica algo que ele já via naquele tempo e continua a ver hoje. Tiago diz que não se podia privilegiar o rico em detrimento do pobre. Ele diz, e se ele diz é porque ele viu acontecer isso na igreja. Lá no capítulo 2, versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Tiago diz, olha, eu tenho visto por aí, quando o cidadão vem com anel no dedo, um vestido precioso, ele é recebido na igreja e é bem tratado, é colocado no lugar de honra. Mas quando vem um pobre com sórdido vestido, quer dizer, com aquele vestido surrado, simples, humilde, não deixam nem sentar. Fica aí de pé, ou então fica aqui debaixo do meu estrado. Esse tratamento diferenciado por causa da posição social, por causa da fama, por causa da quantidade, da posição econômico-financeira. Tiago diz, isto é acepção de pessoas. Este é um tratamento injusto, um tratamento diferenciado e um tratamento cada vez mais presente nas igrejas locais, porque nós vivemos dias de apostasia, dias de materialismo, onde as pessoas são avaliadas pelo que têm e não pelo que são. Este é um tratamento em acepção de pessoas. Mas antes de nós falarmos deste tratamento desigual, desta acepção de pessoas que Tiago condena e que já acontecia no seu tempo, é interessante nós vermos que quando Tiago recrimina este comportamento, ele nos revela algumas coisas que devem existir na igreja. Esse tratamento desigual não deve existir. Mas o que Tiago nos diz? Ele diz assim, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, então ele nos revela que desde o começo a igreja se reunia, havia o culto, havia um grupo, havia um lugar onde a igreja se reunia para adorar a Deus. A igreja precisa se reunir para adorar a Deus. Isso mostra que essas igrejas em células aí, que criticam as reuniões das igrejas locais, as igrejas grandes, eles estão equivocados. Porque Tiago, pastor de Jerusalém, ao se dirigir à igreja, disse, se no vosso ajuntamento, então nós precisamos nos reunir para cultuar a Deus. A igreja precisa ter um lugar para adorar a Deus. A reunião, o culto, a igreja local é uma realidade bíblica. Segundo, e nestas reuniões deve ser possível a participação de todas as pessoas, crentes ou não. Aqui, Tiago diz, olha, se no ajuntamento entrar o rico ou entrar o pobre, ou seja, nessas reuniões, deve estar aberta a possibilidade de qualquer pessoa participar. Nós devemos convidar as pessoas para virem assistir ao culto. Isso tem faltado nos dias de hoje, irmãos. Hoje nós estamos fechados em 4 paredes. Hoje nós já não convidamos as pessoas a participar do culto.
nós nos preocupamos muito nas atividades dos departamentos do culto, fazemos o culto para os crentes, mas nós devemos fazer os cultos para os incrédulos. Nós nos reunimos para adorar a Deus, mas também para levar as pessoas ao encontro de Jesus Cristo. Este acesso devia ser livre e irrestrito. Nós devemos deixar que qualquer pessoa entre nos cultos. Hoje eu fico muito preocupado também com as preocupações excessivas de segurança, com as preocupações excessivas do acesso às pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós temos construído igrejas com muito luxo, com um conforto excessivo. Não estou dizendo que não se deve construir templos com ambiente agradável para que os crentes se sintam bem, mas o luxo desmedido afasta as pessoas mais simples, inibem as pessoas, acanham as pessoas de virem ao culto. Isto é ruim, porque o acesso deve ser livre. Tanto o rico quanto o pobre tinham acesso lá, já no tempo de Tiago. Mas essas pessoas devem ser igualmente acolhidas. É aí que Tiago diz. O tratamento não deve ser dado ao rico, ao famoso, ao que tem prestígio, mas ele tem que ser acolhido de igual forma. Precisa haver um acolhimento, uma recepção. Hoje, muitas igrejas locais, elas pecam muito na recepção. Muitas pessoas entram e saem sem sequer ser abordadas, identificadas. Isso é muito ruim. A igreja deve ser um lugar de acolhida. Nós devemos acolher a todos igualmente. Não apenas aquele que tem dinheiro, que tem posição social, que é uma autoridade, e de colocar num lugar de honra, enquanto que aquele que é simples, morador de rua, mal cheiroso, é expulso até da igreja. Eu conheci uma certa ocasião em que uma pessoa foi expulsa da igreja. Isso é um absurdo. Mas já acontecia desde os dias de Tiago. E Tiago diz que quem trata o rico bem e o pobre mal, quem trata aquele que tem anel de ouro no dedo e vestido precioso, colocando em lugar de honra, e despreza aquele que é mal vestido, mal cheiroso, ele faz isso porque dentro dele ele é juiz de maus pensamentos. E aqui nós vemos mais uma vez que Tiago, juntamente com Paulo, revela aquilo que Jesus já havia ensinado, que as más obras, as más práticas decorrem de um mau coração, de um homem interior que não tem comunhão com Deus. O que diz Tiago? Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízes de mau pensamento? Alguém trata bem o rico e trata mal o pobre? Por quê? Porque ele, dentro de si, ele tem mau pensamento. É porque dentro dele, ele não tem comunhão com Deus. É porque dentro dele não é o Espírito Santo quem domina. É porque dentro dele, ele não está vivendo na fé do Filho de Deus, mas ele está vivendo o seu eu, fazendo a sua vontade. Ele está dominado ainda pelo velho homem, pela natureza pecaminosa, pela carne. É porque nós não temos a mesma visão de Deus a respeito do homem. Eu não vejo o homem como Deus vê, como pó, como algo que criou. O que ele criou nada vale, mas eu dou valor às coisas deste mundo. Porque eu quero ter vantagem. Eu quero tirar vantagem daquele rico, daquele famoso, daquele poderoso. Porque eu dou valor ao dinheiro que ele tem, porque eu dou valor à posição social que ele tem, porque eu dou valor ao poder político que ele tenha. É porque eu estou pensando e estou preso nas coisas desta vida.
Eu prefiro dar um lugar de honra ao rico para que eu tenha vantagem, porque eu dou valor a estas coisas que o homem criou e que nada valem, diz Salomão, que tudo é vaidade, ao invés de obedecer a Deus. Quando eu ajo desta maneira, diz Tiago, eu mostro onde está o meu coração. Meu coração está nos tesouros terrenos. Meu coração está nos valores humanos. Meu coração não está no céu. Meu coração não está em querer desfrutar da vida eterna. Eu não estou pensando nas coisas de cima. Eu estou pensando nas coisas desta vida. É por isso que eu privilegio o rico, o poderoso. É por isso que eu me deixo levar pela aparência. Porque eu quero estar junto com aquele rico. Porque eu quero tirar vantagem daquela posição. Porque eu quero ser como ele. Porque o meu objetivo não é ir para o céu. O meu objetivo é construir um paraíso aqui na terra. E é aí, irmãos, que vem esta grande dificuldade. O verdadeiro salvo, aquele que está peregrinando aqui na terra para ir ao céu, aquele que tem uma vida cristã autêntica, ele tem a mesma visão de Deus. E por isso, ele quer ser, antes de tudo, um pobre de espírito. E aí nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o versículo 2, versículo 5, que diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura Deus não escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Irmãos, este pobre aqui, nós temos que tomar cuidado. Porque em cima deste versículo é que se criou a doutrina da opção preferencial pelos pobres. É a doutrina da Igreja Romana, principalmente, e que acabou indo para a chamada teologia da libertação. Se eu disser que Deus escolheu os pobres em detrimento dos ricos, eu estarei dizendo que Deus faz acepção de pessoas. Mas, irmão Canamuru, está escrito aqui que Deus escolheu os pobres. Mas estes pobres aqui, irmãos, não são os pobres materiais, mas são os pobres de espírito, que Jesus fala lá no Sermão do Monte. E mais uma vez aqui Tiago remonta ao Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele pobre que Davi fala no Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Deus escolheu os pobres de espírito para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, o reino que prometeu aos que o amam. Irmãos, a escolha que Deus fez não foi do pobre material em detrimento do rico. A teologia da libertação, esta grande praga que infestou no meio da igreja, ela interpreta isso materialmente. E ele diz, olha, Deus escolheu os pobres. Ele prefere os pobres aos ricos. E é por isso que a teologia da libertação diz que a vontade de Deus é que os pobres suprimam os ricos. E aí a teologia da libertação casa com a doutrina marxista, dizendo que é preciso haver a revolução para que se implante o reino de Deus aqui na terra. Só se implantará o reino de Deus aqui na terra quando os ricos forem suprimidos, porque Deus escolheu os pobres. Nada mais falso. Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Como é que Deus pode dizer, olha, você está tratando bem o rico e não está tratando bem o pobre, então você está fazendo acepção de pessoas. E agora ele diz, mas eu trato bem o pobre e não trato bem o rico. Isso seria acepção de pessoas do mesmo jeito.
Deus está falando aqui a respeito dos pobres de espírito, daqueles que resolvem depender total e integralmente de Deus. E é por isso que eu citei o Salmo 40, porque Davi, materialmente falando, ele era rico, ele era rei. Ele era rico, ele tinha um grande tesouro particular, que ele inclusive doou para a construção do templo. Mas ele diz, espiritualmente eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio. Ele dependia integralmente de Deus. Ele reconhecia que ele era pó e que sem Deus ele nada poderia fazer. E ele se dispôs a fazer a vontade de Deus, a ter comunhão com Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus. É isto, irmãos, que nós aprendemos aqui. O pobre que Deus escolheu não é o pobre material, é o pobre de espírito, é aquele que quer depender de Deus, é aquele que reconhece que é menos do que nada e que por isso trata os outros igualmente, como Deus tratou, porque sabe que Deus é Deus, só Ele é Jeová, Ele é Yahvé, Ele é, e nós somos nada, somos menos do que nada. É a estes pobres que Deus escolheu, para que eles sejam ricos na fé e herdeiro do reino que ele promete aos que o amam. É por isso que, da mesma maneira que a teologia da libertação e a doutrina da opção preferencial dos pobres está errada, também está errada a teologia da prosperidade, que diz que Deus vai enriquecer os pobres com bens materiais. Mas não é isso que Deus faz. A Bíblia diz que Deus escolheu os pobres deste mundo, não para que eles fossem ricos em ouro e em prata neste mundo. Não. Ele escolheu os pobres deste mundo, que são os pobres de espírito, para serem ricos espirituais, ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. E este reino de Deus, diz Paulo, e mais uma vez Tiago e Paulo concordam, diz Paulo lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A riqueza que Deus quer dar ao pobre de espírito é uma riqueza perene, permanente, é a riqueza espiritual. Porque Ele quer nos enriquecer na fé e nos fazer herdeiro do reino. Reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus escolheu os pobres deste mundo, aqueles que querem ser dependentes dele, para torná-los ricos. Ricos em quê? Ricos na fé e herdeiros do reino. Para ter mansão? Para ter carro zero? Não. Para ter justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isto que Deus está a falar. É esta a visão que Deus tem do homem. E é por isso que nós não podemos tratar melhor o rico ou o pobre, materialmente falando. Porque ambos precisam ser pobres em espírito. E ambos precisam, em Cristo Jesus, enriquecer na fé e ser herdeiros da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. E sabe o que Tiago diz ainda? Tiago diz que aqueles que privilegiam os ricos para ter vantagem desses ricos, materialmente falando, que dão valor às coisas deste mundo, eles são os primeiros a ser prejudicados pelos ricos. Por quê? Diz Tiago, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam ele o bom nome que sobre vós foi invocado? Irmãos, quando nós damos valor às coisas deste mundo e passamos a privilegiar
o rico, o poderoso, a autoridade, abrimos mão da nossa fé, buscando tirar vantagem destas pessoas que estão na elite da sociedade, nós só estamos abrindo brecha para que esta mesma elite, estas mesmas autoridades, venham a nos prejudicar. Porque elas são ricas, e elas têm vantagens, porque elas estão em cima de um mundo injusto, do mundo maligno, e este mundo injusto, este mundo maligno, aborrece a igreja, aborrece o servo de Deus, e estes ricos vão ficar mais ricos. Estes poderosos vão ficar mais poderosos, porque a sociedade no pecado ela é injusta, porque todo pecado é iniquidade, é injustiça. E o que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje lideranças da igreja adularem, bajularem as pessoas poderosas, as pessoas ricas, os grandes empresários, as grandes autoridades. E são estes grandes empresários, estas grandes autoridades, que estão tomando medidas anticristãs. São os grandes conglomerados econômico-financeiros do mundo que financiam todas estas políticas anticristãs. Se nós formos ver hoje, quem financia o aborto, a eutanásia, o homossexualismo, são as grandes fundações internacionais. A nova ordem mundial que está sendo implantada, o espírito do anticristo que está se impondo a cada dia, tudo isso é financiado pelos grandes conglomerados econômico-financeiros do mundo, que está cada vez mais a riqueza do mundo na mão de cada vez menos pessoas. A mídia toda é controlada por essas grandes corporações. E a igreja, muitas vezes, fica aí beijando a mão desta gente, destes governos contrários à palavra de Deus, que estão cada dia mais implantando leis injustas, leis contrárias à vontade de Deus, e com o apoio político e até pedido de votos de lideranças evangélicas. Estão aí fazendo discriminação injusta, fazendo acepção de pessoas, e são estes mesmos que são favorecidos e privilegiados, adulados e bajulados, que têm prejudicado o evangelho, que têm prejudicado a igreja. Tiago diz, estes ricos vão ficar cada vez mais ricos, porque dentro de um mundo injusto, que não tem comunhão com a luz, porque está nas trevas, são eles mesmos os primeiros a prejudicar a igreja, a prejudicar os próprios que abriram mão do evangelho e da palavra e da verdade para terem vantagem. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado. O rico, ele não tem misericórdia. Ele nos oprime, porque ele é fruto de uma sociedade injusta e vai continuar tirando vantagem dessa sociedade injusta. É por isso até que Tiago diz, além de oprimir vocês, eles blasfemam o bom nome de Jesus Cristo. E aí nós lembramos do Catecismo da Igreja Romana, que lá no parágrafo 2148 diz, a blasfêmia opõe-se diretamente ao terceiro mandamento, que é não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito ao abusar do nome de Deus. Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus que foi invocado sobre eles. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo,
os santos e as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome do Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. É exatamente isso que nós vemos hoje acontecer. Esses poderosos abusam do nome de Deus. Esses poderosos ofendem a Deus ao criar uma situação contrária à palavra de Deus. Por isso, não podemos exercer a nossa fé em acepção de pessoas, porque agindo injustamente, nós estaremos privilegiando injustos e estaremos aumentando e permitindo que o nome de Deus seja blasfemado. E para terminarmos esta aula, Tiago, ao dizer que quando nós fazemos acepção de pessoas cometemos pecado, ele nos lembra que nós estamos debaixo da lei real. E qual é a lei real? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porque nós somos irmãos dos salmos, nós também amamos o próximo. E o próximo quem é? É qualquer um. Jesus deixou isso bem claro na parábola do bom samaritano. Quando um doutor da lei lhe disse, quem é o meu próximo? Para se justificar da sua vida de insensibilidade, Jesus contou a ele a parábola do bom samaritano. E depois, ao final da parábola, perguntou, quem te parece que foi o próximo? E aquele homem, no seu preconceito de judeu contra o samaritano, não disse nem o nome do samaritano. Só disse assim, aquele que teve misericórdia dele. Se eu não faço acepção de pessoas, eu cumpro a lei real, que é amar o próximo. Amar o próximo é a lei real. Por quê? Porque é o mandamento de Jesus, é a lei de Cristo. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou a todos indistintamente, tanto que ele morreu por todos, tanto judeus quanto gentios. Ele morreu por todos, embora nenhum deles valesse coisa alguma, porque eram pecadores. Mas Paulo, escrevendo lá em Romanos, disse, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. É este amor ao próximo, este amor incondicional, esta entrega total, que é a lei real, é a lei de Cristo, é a lei da liberdade. Nós estamos na lei da liberdade, na lei real, na lei de Cristo. O nosso comentarista, ele faz uma diferenciação, ele chama a lei real de amar o próximo, e ele chama a lei da liberdade, do evangelho, mas, na verdade, a lei real, a lei da liberdade, é a lei de Cristo, de que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21, é tudo uma só coisa. Ele diz assim, para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Esta é a lei de Cristo, que ele fala também ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz aqui, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago e Paulo mais uma vez estão juntos. Esta nova Torá, esta lei de Cristo. O Papa Emérito Bento XVI, ele escrevendo no seu livro Jesus de Nazaré, quando ele fala a respeito do Sermão do Monte, ele diz que o Sermão do Monte é a nova Torá, é a lei do Messias. E num diálogo interessante com um rabino judeu de Roma, Jacob Neusner, disse que os judeus não podem aceitar a Cristo como o Messias, porque no Sermão do Monte Jesus se coloca como Deus, instituindo uma nova Torá. Veja bem, o rabino judeu ele reconhece que a lei de Cristo é uma nova Torá, é uma lei mais profunda do que a lei de Moisés. E uma lei que deve ser
integralmente cumprida. Os judeus achavam que se alguém transgredisse um mandamento, ele era punido pela transgressão daquele mandamento, mas ele era considerado cumpridor de todos os outros. Mas Tiago diz assim, não é assim. Quem transgride um mandamento, transgride a todos. A lei de Moisés é um todo, não é partilhada. E a lei de Moisés foi aprofundada pela lei de Cristo. A lei de Cristo, ela exige mais do que a lei de Moisés. E no Sermão do Monte, Jesus deixa isto bem claro. Quem está sob a graça tem que cumprir a lei de Cristo desde o coração. E a lei de Moisés, equivocadamente, era interpretada pelos judeus como sendo uma lei que se limitasse ao exterior. Mas é isso que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Ele diz que a lei tem que ser cumprida desde o interior. E isto já havia sido dito pelo próprio Moisés. Moisés, ele nos mostra que havia necessidade da circuncisão do coração. Lá no livro de Deuteronômio ele diz, circuncidai-vos o coração. Moisés já tinha dito para o povo, olha, vocês precisam cumprir a lei desde o coração, não exteriormente. Mas os fariseus haviam alterado isto, haviam se limitado, se contentado em cumprir a lei desde o exterior. E eu não faço acepção de pessoas se desde o meu interior eu amo a Deus e amo ao próximo. Se eu amo ao outro como Jesus me amou. É por isso que a minha fé deve ser exercida sem acepção de pessoas. Ela só é exercida sem acepção de pessoas se eu cumprir a lei desde o coração. E se eu cumpro a lei de Cristo, eu levo a cargo uns dos outros. Se eu cumpro a lei de Cristo, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Se eu cumpro a lei de Cristo, eu amo ao outro como Jesus me amou. Desde o coração. Esta é a lei da liberdade. Porque eu fico livre para não pecar. Agora, se eu tenho um conceito farisaico da lei, eu me limito a cumprir o exterior. E aí eu sou como um sepulcro caiado, como disse Jesus lá no capítulo 23 de Mateus. Por fora, eu sou uma obra de arte. Por dentro, eu sou podridão. A lei da liberdade, a lei real, a lei de Cristo, é a lei da graça e da misericórdia. É a lei que eu cumpro, sabendo que eu não merecia estar em comunhão com Deus, que eu merecia ser castigado, mas Jesus morreu por mim, pagou o preço do meu pecado, e agora me convida a obedecer-lhe e a viver segundo a sua vontade, na fé que ele mesmo me deu, porque eu não tinha condição alguma de tê-la. Esta é a lei da liberdade que guia o cristão, porque a misericórdia triunfa do juízo, mas o juízo será sem misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas e não permite que nós a façamos. Que cumpramos a lei de Cristo, desde o coração estejamos em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo na fé do Filho de Deus, amando ao outro como Ele nos amou, sabendo que se nós não atentarmos para a sua graça e misericórdia, sofreremos num dia o juízo sem misericórdia, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Amém.